Olá, tudo bem? Nosso novo estudo da Bíblia está focado agora em temas do Evangelho de João. Vamos orar? Grande Deus, nos abençoa no estudo da Tua Palavra, nos dê sabedoria, livra-nos do mal, em nome de Jesus. Amém. Nosso primeiro tema está focado em sinais que apontam o caminho. Quando João quer falar de milagres, ele fala sinais. Jesus diz que ele é o caminho. Então, vamos focar em alguns milagres que apontavam para Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Então, milagres no Evangelho de João, ele diz sinais. Jesus diz que ele é o caminho. Qual é o objetivo do Evangelho de João? Na verdade, Jesus fez diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e para que, crendo em Jesus como Cristo, Filho de Deus, tenhais vida em seu nome. Propósito muito nobre e fundamental: aceitar Jesus e com Jesus termos a vida. Como que João vai despertar isso em nós? Através dos sinais que ele destaca em seu evangelho. No Evangelho de João, ele apresenta 7 sinais. Jesus transforma a água em vinho, cura o filho do oficial, cura o paralítico, multiplica pães e peixes, caminha sobre as águas, cura o cego de nascença e ressuscita Lázaro. Hoje vamos destacar os 3 primeiros sinais. Houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. A hora que Jesus está dizendo é onde ele iria derramar o seu sangue na cruz. E simbolicamente ele representou o seu sangue através do vinho na Santa Ceia. Essa hora ainda não havia chegado. Mas Jesus iria se importar com algo ali do cotidiano, daquela festa de casamento? Sim. Os noivos eram parentes de José e Maria. Era costume naqueles tempos que as festas de casamento continuassem vários dias. Maria esperava que ele, Jesus, se revelasse como Messias e tomasse o trono de Israel. Mas o tempo não havia chegado, não como rei, como ela esperava, mas como homem de dores e experimentado nos trabalhos, a aceitar a Jesus a sorte da humanidade. O vinho provido por Jesus para a festa e o que ele deu aos discípulos como símbolo de seu próprio sangue era o puro suco de uva. Então, de acordo com a revelação, tanto há algo que ele vai transformar em vinho, água em vinho. E aquele que ele serviu na Santa Ceia era o puro suco de uva. Com este Deus Jesus princípio seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Então, o objetivo do Evangelho de João é alcançado nesse primeiro sinal. A água em vinho, pessoas ficam ali impressionadas e creem em Jesus como Cristo, o Filho de Deus. Ele se importa com coisas do nosso cotidiano. Segundo sinal, a cura do filho do oficial do rei. Ora, havia um oficial do rei cujo filho estava doente em Cafarnaum. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judéia para a Galiléia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar seu filho, que estava à morte. As notícias atraíram a atenção de um nobre judeu, oficial ao serviço do rei. Um filho desse oficial estava sofrendo de moléstia aparentemente incurável. Os médicos o haviam desenganado. Ao ouvir o pai falar de Jesus, porém, decidiu rogar-lhe auxílio. Então,
uma situação mais delicada aqui: morte, doença. Jesus vai se importar com isso? Sim, vai se importar. E acontece um segundo sinal. Só que o pai daquele menino tinha colocado algo em seu coração. O que era? O pai estabelecer em seu espírito condições para crer em Jesus. Embora fosse judeu, ele foi até Jesus, né? A menos que sua petição fosse atendida, não havia de aceitar como Messias. Como um jato de luz, as palavras do Salvador ao nobre lhe desnudaram o próprio coração. Jesus diz a ele algumas palavras que ficou claro que Jesus tinha conhecimento daquela condição que ele havia estabelecido. Viu que seus motivos em buscar a Jesus eram egoístas. Em profunda aflição, compreendeu que sua incredulidade poderia custar a vida do filho. Conheceu que estava em presença daquele que lia os pensamentos e a quem tudo era possível. O que foi que Jesus disse a ele? João 4. Então Jesus lhe disse: Se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Rogou-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Então, aconteceu um sinal ali poderoso. O homem creu em Jesus e partiu. Agora, terceiro sinal: a cura de um paralítico no tanque de Betesda. Havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jaziam uma multidão de enfermos, coxos, paralíticos. Estava ali um homem enfermo havia 38 anos. Muito tempo, né? Uma situação bem grave, muito tempo. E Jesus vai se compadecer daquele homem. Mas o Salvador viu um caso de suprema miséria. Tratava-se de um homem que fora paralítico por 38 anos. Sua enfermidade era em grande parte, olha o que temos aí, resultado de seu próprio pecado. Nós sofremos pelo nosso próprio pecado, como aconteceu com Adão. E nós sofremos também porque existem provações, assim como aconteceu com Jó. Está na Bíblia. Ele era íntegro, justo e temente a Deus, mas sofreu, sofreu. Então, nós sofremos por decisões erradas e consequências, e nós sofremos também por provação. Então, tudo indica que nós sofremos mais por consequências de coisas erradas que decidimos, mas também sofremos por provação. Este paralítico está sofrendo por consequências de decisões erradas. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: Queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus não pediu a esse sofredor que tivesse fé nele. Diz: Levanta-te, toma tua cama e anda. A fé do homem, todavia, apodera-se daquelas palavras. Sem duvidar, determina-se a obedecer à ordem de Cristo, e todos os músculos obedecem-lhe à vontade. Então, ele teve fé no que Jesus estava dizendo, fez ali um esforço e se levantou. O restabelecido paralítico curvou-se para apanhar seu leito, que era apenas uma esteira e um cobertor. E ao endireitar-se novamente com a sensação de deleite,
olhou em volta à procura de seu libertador, mas Jesus desaparecera entre a multidão. Então, o que ele tem ali de pertence? Uma esteira e um cobertor. Pegou, procura quem o curou, Jesus já havia desaparecido entre a multidão. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: Olha que já estás curado. Não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. Para os judeus e as tradições daquela época, as tradições estavam sufocando a palavra de Deus. Por isso disseram os judeus ao que fora curado: Hoje é sábado e não te é lícito carregar o leito. Ao que ele lhes respondeu: O mesmo que me curou disse: Toma o teu leito e anda. Jesus, que não estava sob o jugo das tradições, estava assim, seguindo a palavra de Deus, não entendia que ao homem tomar o leito e o cobertor e sair, ele estaria pecando. Era lícito o que ele estava fazendo. Isso não era transgressão do sábado. Então, nos dias de Jesus, a pergunta não é se o sábado deve ser guardado ou não. Todos os seguidores da palavra guardam o sábado. A pergunta é como se guarda o sábado? Diante das tradições judaicas ou diante da palavra de Deus? Especialmente havia o sábado sido cercado de toda a casta de restrições destituídas de senso. Os escribas e fariseus lhe tinham tornado a observância intolerável fardo. Ao judeu não era permitido acender fogo, nem mesmo a vela no sábado. Ele viera, Jesus, para libertar o sábado daquelas enfadonhas exigências que o haviam tornado uma maldição em vez de bênção. Por isso escolher o sábado para nele realizar a cura de Betesda. Um sábio desígnio guiava todos os atos de Cristo na terra. Então, Jesus curaria pessoas todos os dias da semana, sim, mas escolheu especificamente aquele momento, o sábado, para ir de frente com tradições que não eram bíblicas. A lei de Deus, a palavra de Deus, proíbe trabalho secular no dia de repouso do Senhor. O labor que constitui, faltou um S aí, né? O ganha-pão deve cessar. Nenhum trabalho que vise prazer ou proveito mundanos é lícito nesse dia. Assim deve o homem deixar as ocupações da vida diária e devotar essas sagradas horas a um saudável repouso, ao culto e às boas obras. Então, a cura de Jesus do paralítico não é incluída como trabalho de ganha-pão, labor diário. Ele é incluído em boas obras, que devem ser praticadas todos os dias da semana, inclusive no sábado. Mas os judeus perseguiam Jesus, porque fazia estas coisas no sábado. Os judeus ainda mais o procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado na opinião deles, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Na visão deles, quando Jesus se identificava como filho de Deus, ele não estava se apresentando como menor, ele estava se apresentando igual a Deus. João 5, 18. Jesus agora começa a argumentar, ele diz: Também não tendes a sua palavra permanente em vós, porque não credes naquele a quem ele enviou. Deus enviou Jesus. Olha isso. Vocês examinam as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. E são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Então, aquele era o povo da Bíblia, tem acesso à Bíblia, ensina a Bíblia. Quando vem aquele que a Bíblia apresenta, eles rejeitam. Percebem? Próximos da palavra de Deus,
mas distantes de Deus. Devemos estar próximos da palavra de Deus e também próximos de Deus. Porque se de fato cresceis em Moisés, também creríeis em mim, porquanto ele escreveu a meu respeito. Se, porém, não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? No fundo, eles estavam sendo profissionais da palavra, não estavam crendo na palavra. Apresentavam os argumentos bíblicos com maestria, com inteligência, mas faltava-lhes sabedoria para aceitar aquele que estava profetizado na palavra. A palavra dizia que Jesus viria como rei? Sim, mas antes de vir como rei, a própria palavra apresenta que ele viria como servo para dar a sua vida. Então, nesse primeiro estudo, vimos 3 sinais que apontam Jesus: o caminho, a verdade e a vida. Que eu e você, ao vermos os sinais, nos aproximemos e aceitemos a Jesus como Cristo, o Filho de Deus, Salvador e Senhor da nossa vida.